Olá, pessoal. O Grupo em São Francisco de Assis, o GEAFA, lhe dá as boas-vindas. Eu sou a Marinês Carmona e eu sou uma das colaboradoras desse grupo. Nesse nosso encontro de hoje, eu quero convidá-los, primeiramente, a realizar uma reflexão sobre todo esse momento que nós estamos vivendo. No nosso canal, principalmente aqui no YouTube, você poderá encontrar muitos temas que nós já trabalhamos, com muitas informações sobre como funciona a nossa mente, as leis divinas, esse momento de transição planetário. E esse material, ele é importante para nós conseguirmos nos munir de um maior repertório e deixar a nossa visão tão reduzida sobre todo esse processo e a nossa evolução. Pois bem, nós sabemos que o planeta está evoluindo e deixando a sua vibração de planeta de expiação e provas para um de regeneração. Assim como o planeta, todos os que estão ligados a ele, de alguma forma, terá que alterar a sua vibração. Hoje em dia, nós temos muita informação disponível. Nós precisamos buscá-las e principalmente observar como as utilizamos, como as entendemos. Vamos começar dando uma olhada, pensando o seguinte: para você, onde que está Deus? Quem Ele é? Como Ele é? Como que você se conecta com Ele? E você? Quem você é? Como você se vê nesse momento de transformações? Nós temos uma abordagem errônea de achar que nós estamos aqui e vamos dirigir o nosso olhar para algo lá externo, lá em cima, né? Sempre a gente fala, Deus, né? Ou seres de luz, enfim, guardiões, mentores. Você vê assim? Achamos que estamos aqui vivendo expiações, dificuldades em nossa realidade material e acreditamos que pouco nós podemos alterar essa realidade. É assim que você se sente? Vamos dar uma olhada numa informação e num conhecimento que é encontrado em várias e diversas linhas de pensamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa informação. Vamos ver se abre. Deixa eu colocar aqui o nosso processo. É isso aqui, gente. Então, dê uma olhada aí nesse desenho. Aqui estão 7 corpos, lógico, cada escola, cada abordagem, ele vai trabalhar nomenclaturas diferentes, por exemplo, do búdico, às vezes trabalho crístico e outros nomes aí para falar sobre esses corpos acima, né? Mas não nos interessa isso. O que nos interessa, gente, é isso aqui, ó. Esses corpos aqui, ó, tá? A gente tem sempre o hábito de olhar daqui para lá como se tudo que nós estivéssemos vivendo aqui não teve um processo que veio de lá para cá. Vocês vão encontrar muita coisa aí no nosso canal dos evangelhos anteriores, falando um pouco sobre todo esse processo aqui. Mas é a isso que eu quero convidar vocês, é olhar de cima para baixo, tá? De cima para baixo, o que que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar lá no primeiro momento, quando a centelha divina, ela se desloca para o lado da criação. Ele sai do Criador e vem para a criação. Então, quando ele faz isso, ele começa um processo, isso a gente já falou também, ele vai fazer o que? Uma descida, tá? E se você pensar nessa descida, nós estamos na área mais baixa da descida.
não é baixo de forma negativa. É como se a gente fizesse uma onda assim, aí a gente chega aqui no máximo da materialidade e começa a subir no nosso processo, porque nós vamos voltar a essa energia primeira do Criador, né? Então, nós estamos nesse processo. Se a gente pensar, nós estamos começando a entrar nessa curvinha para poder subir. Nós estamos saindo da expiação e provas para esse novo momento de regeneração. Então, olha lá, nesse corpo que é o búdico, o que, que a gente tem? Aqui é o nosso arquivo. Tudo que a gente viveu, todas as experiências, estão nesses arquivos, nesse lugar. E muitas vezes a gente pega uma vida ou uma situação que nós vivemos e interpretamos elas de forma negativa e colocamos lá no arquivo. Aí o que, que acontece? Quando eu venho para cá, eu vou descendo, eu passo o meu mental superior, que é onde eu guardo os conhecimentos, os conceitos, as ideias abstratas, né, a vontade, tudo está aqui. E vou descendo. Aí eu venho para o mental inferior. A maioria hoje, todos nós, né, nós vivemos esse círculo aqui, ó. Mental inferior, vamos até o físico e volta, e fica nesse looping aqui, né? Porque o nosso mental inferior, ele está formatado com uma construção de escassez, de negatividade. Então, a gente não alça áreas iluminadas para a gente quebrar esse processo. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai trazendo tudo isso. O mental passa para o nosso corpo astral, e aí tem todas as impressões, né? Vão se fixar nessa área até chegar no físico. O físico é a mesma coisa que soma, então por isso que fala que nós somatizamos, é tornar o mais físico possível aquilo que nós estamos sentindo, vivendo. Só que tudo isso é composto de energia. O mental é a energia, é ele que vai moldar a minha energia. Então, o que, que eu faço? Eu moldo de uma forma totalmente imprópria, negativa, e trago para a materialidade, para o meu físico, para o meu mundo físico, não é só o físico corpo, mas o meu mundo físico. E aí eu começo a vivenciar coisas difíceis, de escassez, de medo, de culpa, porque eu estou trazendo toda essa informação desta maneira. Perdão. Então, olha que interessante. Quando eu começo a olhar o processo de cima para baixo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar vivendo aquilo daquela forma, como se fosse, ai, meu, é o meu karma, ai, eu estou espiando o meu processo. É assim que é para viver? Não. Nós estamos num momento onde nós temos acesso a muita informação. E essa informação é que é importante. Como é que eu vou trabalhar essas coisas, tá? Então, percebam o seguinte: tudo é uma questão de como eu vou lidar com essas histórias, né? Essa abordagem errônea de achar que nós estamos aqui e que nós vamos dirigir o nosso olhar lá para um lugar externo, maior que nós, né? Aquilo que está lá somos nós. Nós somos seres de luz. Nós somos centelha divina, nós somos uma parcela de Deus que se descolou para aqui a criação,
né? Ele é o criador. Nós estamos na criação e passamos a vivenciar isso de uma forma individual, de unidade, né? Mas nós não estamos separados, porque nós somos feitos dessa energia, tá? Então, olha que interessante, nesse momento aqui, nós tivemos num espaço tão curto de tempo, nós tivemos um eclipse dia 25 de Escorpião, um outro no dia 8 e logo depois um portal 11/11. Todas esses processos, eles tinham um único objetivo: gerar um processo energético vibratório que propicia a nós, aqui, nesse planeta, ao planeta e a nós, limpar, descortinar a nossa realidade, olhar para o que precisa ser alterado e não mais conseguir sustentar comportamentos. A gente não vai conseguir funcionar da mesma forma. Vamos dar um exemplo assim, né? Nós somos um aparelho de celular, tá? Que é uma versão, sei lá, 6, 7, 8, e está chegando um monte de app, né, de novos programas, que quando você tenta até colocar esses aplicativos nesse celular, ele fala, ele não comporta essa versão. É mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. Está vindo vários níveis de vibrações muito diferenciadas e que nós estamos ficando desatualizados. Nós vamos ficar obsoletos se a gente não começar a trabalhar com nossa vibração, porque a gente tem condições de fazer isso. Então, é o que nós precisamos fazer, tá? Aí, o que a gente vai precisar fazer? Nós estamos aí rumando para essas vibrações de ordem muito mais elevada e vai ser insuportável nós nos mantermos iguais ao que estamos agora, com esses pensamentos limitados, pensamentos egocêntricos, nós somos cegos às necessidades dos outros, o nosso mental precisa aprender a pensar diferente. Vocês viram lá no desenho que eu apresentei, você tem um mental superior e um mental chamado inferior. O mental inferior é isso que a gente usa aqui no dia a dia, né? Essa construção negativa de escassez, de culpa, de medo, de carência, não vai funcionar nessa nova versão de mundo. Vai ser abolido, isso vai ser descartado. Então, nós temos que atualizar nossos programas. A gente está vivendo aí, se vocês entrarem na internet, milhares de canais falando sobre os extraterrestres. Gente, nós somos extraterrestres. Lembra que nós somos os exilados de ontem, né? Nós fomos aqueles seres que foram deixados nesse planeta como chance para crescer, para evoluir. E agora, de novo, nós estamos no momento da nota de corte, né? Se você não passar nessa nota de corte aqui, você vai ter que ser exilado de novo. Só que você tem tudo na mão, né? Então, como que um instrumento que nós precisamos fazer afinação, pensa, é como se você fosse um violão, as tuas cordas estão desafinadas, elas não estão tocando a melodia como deve. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos afinar, porque nós estamos destoando do resto do universo, né? E o planeta está fazendo esse processo. Então, nós vamos ter que rever nossa interpretação do princípio de ação e reação, né? Porque todo efeito terá sempre a mesma natureza da sua causa. Então, a gente sempre pensa, ação e reação. Então, aconteceu uma coisa,
Eu fiz uma coisa errada e veio uma situação como reação. Não é bem assim, né? Eu lanço a minha ação e ela vai trazer algo que tenha a mesma índole da minha ação, ou seja, a mesma frequência da minha ação. Então, eu preciso parar de fazer ações com essa visão negativa, com essa visão de escassez, com essa visão de culpas, porque senão o que eu vou ter como reação? Isso, sabe? Quando a gente fala do pensamento negativo, é isso. Eu preciso mudar a minha construção que eu tenho para o meu pensamento. Então, tem a frase o seguinte: diz-me que reações sofres e direi-te que ações que as engendraram. Então, é assim, quando eu olho para o meu entorno, quando eu reclamo do meu trabalho, quando eu falo sobre as minhas relações, sobre a minha falta de pessoas amorosas, o que isso está dizendo para mim? Está te apontando que você está funcionando de forma errônea. Não tem outra coisa para dizer. A forma com que você está funcionando não está adequada. Quando não está adequado, o que a gente faz? A gente olha, observa para perceber aonde que estão, né, os pontos que eu preciso transformar, tá? Bom, dito isso, quando a gente olha lá naquele esqueminha dos corpos, vamos lá de novo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Share. Então, quando a gente olha aqui para esse esqueminha, aí a gente vê o funcionamento aqui, ó, do mental superior, mental inferior, e como que eu vou fazer esse processo aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar lá no meu búdico essa energia, tá? Esse búdico é quem? Sou eu. Sou eu. Eu tenho isso. Eu tenho até lá, eu tenho 7 veículos, eu tenho esses corpos que me conectam lá com a área espiritual, com eu sou, com a centelha divina, tá? Então eu tenho que me conscientizar que eu estou ali, e como eu estou ali e sou também igual ao Criador, o que acontece comigo? Eu tenho condição de criar essa atuação, tá certo? Muito bem. Dito isso, a gente tem o que a gente pode fazer, né, para limpar todos esses arquivos, para eu começar a funcionar de forma produtiva, eficaz, assertiva, né? A gente vai buscar ferramentas para isso. A gente vai limpar, a gente vai faxinar, nós vamos dedicar nossa energia a esse trabalho em nós, né? Saint Germain, que é o mestre ascenso, ele sempre coloca isso, né? E quanto mais vai passando o tempo, a gente vai entendendo melhor o que ele fala. Então, tem uma frase dele que diz o seguinte: o homem não sabe o fardo que ele arrasta. Por isso, porque nós estamos arrastando todos esses arquivos negativos sem fazer nada com eles. E ele, Saint Germain, já nos deu uma ferramenta poderosíssima, que é a chama violeta, que é
uma frequência de luz violeta que tem a capacidade de transmutar. Transmutar o quê? Transmutar essa negatividade que eu carrego, das histórias que eu já vivi em vidas e vidas e vidas, e nessa vida também. E aí eu fico sofrendo, criando sofrimento, porque eu vou trazendo cada vez mais denso isso, vai ficando cada vez mais materializado isso, né? Por quê? Por que que se materializa cada vez mais? Porque é a última fronteira para ver se eu faço alguma coisa com aquilo. Eu preciso pegar essa energia e requalificá-la, né? Eu preciso depurar ela, né? Por que que todas as pessoas passam por situações de saúde? Por que que as pessoas envelhecem e terminam hoje em dia os seus dias, né? De muita idade de forma tão difícil? Por isso, porque nós resistimos a fazer o processo consciente para ser mais eficaz. Bom, então, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso, e agora, nesse momento, eu vou fazer mais um convite para vocês, aproveitando o nosso espaço aqui, que eu não fiz nenhuma abertura, nenhuma oração inicial, eu vou convidar vocês para realizarem uma meditação agora. Uma vibração, na verdade. Eu vou pôr uma musiquinha aqui para vocês, para a gente fazer isso. E vou convidar vocês agora para se sentarem confortavelmente, fechar os seus olhos. Nós fechamos os olhos para que o externo não chame a nossa atenção, não convide o nosso mental a ficar ligado no que está acontecendo ao nosso redor. E nós vamos usar a ferramenta mais maravilhosa que Deus nos deu, que é a respiração. Mas eu tenho que respirar de verdade. Nós já esquecemos também como é que se respira. Então vamos sentar, vamos colocar os nossos ombros para trás, vamos deixar a nossa coluna reta. E nós vamos inspirar pelo nariz, vamos fazer em 4 tempos. Nós vamos inspirar, segurar, contar até 4 e vamos soltar pela boca. Também em 4 tempos. De novo. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. Quando eu inspiro pelo nariz, eu levo oxigênio, eu pego prana, que é a energia de Deus, e levo para dentro do meu corpo físico, através da respiração. Eu vou direcionando esse oxigênio por todas as minhas células. Chegando em cada célula, eu jogo toda essa energia, esse prana, e limpo cada célula, como se fosse um jato de luz. Eu vou jogando fora tudo que estava nessa célula
e jogo na minha respiração quando eu expiro e jogo fora. E isso volta para o universo transmutando essa energia. Inspiro novamente pelo nariz e quando eu solto pela boca, eu jogo fora tudo que não serve. E nesse momento, eu vou aglutinando a energia de luz, a energia divina da qual eu sou feita, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. E vou inspirando todas as qualidades do divino, acolhendo quem eu sou, elevando os meus padrões vibratórios, limpando o meu mental inferior, saindo desse coletivo direto e vou escalando padrões mais elevados, vou aquietando a minha mente inferior, vou me abrindo em luz para essa mente superior, chegando naquele lugar onde eu sou luz, onde eu tenho a consciência plena de quem eu sou. Nesse estado onde eu e Deus somos um. Aqui estou junto com os guardiões, com os seres de luz, como se eu pairasse no universo, pleno de energia. E eu vou me abastecendo dessa luz plena e vou curando o meu ser. Vou curando a minha mente, meus sentimentos. Vou tornando consciente que eu posso realizar mudanças, que comportamentos podem ser alterados, que eu posso formatá-los de energias melhores, mais adequadas ao meu dia a dia, que a minha atenção vai se voltar para tudo que é positivo, porque eu vou entender que tudo é uma oportunidade de experiências para o meu aprendizado. O que é que eu vim aprender aqui? Olhe para a sua vida, olhe para as situações que lhe são mais difíceis e você vai entender que isso não é castigo, não é para que você sofra com isso, mas é para que você altere esses padrões, mude o seu aplicativo, adquira versões mais modernas. Seja consciente do que você precisa. E vai inspirando, ancorando esse estado cada vez mais centralizado, equilibrado, harmonioso em você. E coloque isso como o seu objetivo em cada dia. Se harmonize, se acolha, mude
cresça, ouse ser a sua melhor versão. Vamos respirando profundamente ainda e devagarinho vamos voltando a nossa consciência aqui, abrindo os olhos. E é isso. Por hoje, esse era o recadinho que eu queria passar para vocês, tá bom? Então, exercite. Fique em paz. Fique na luz e exercite a luz o tempo todo. Boa noite.